Boa noite a todos vocês, queridos irmãos, que estamos formando essa rede de amizade, de troca de experiência, através do estudo da doutrina espírita e do Evangelho, desta série tão importante para todos nós, porque temos aprendido tanto com ela, nesse espaço que foi aberto pela misericórdia da providência divina, sob a tutela de André Luiz. Nós estamos especialmente dando continuidade a esse estudo que iniciamos em torno do capítulo 24, 25 de Mateus, que é intitulado O Sermão Profético. Trabalhamos aspectos dos princípios das dores, da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância, a parábola dos dois servos. Nas duas últimas semanas nós trabalhamos a parábola das 10 virgens ou das virgens loucas. E hoje nós vamos iniciar a parábola dos 10 talentos, como alguns a intitulam parábola apenas dos talentos. E nós vamos, portanto, ir caminhando para a conclusão desse estudo que está sendo realmente muito importante para nós. Depois de trabalhar a parábola dos talentos, nós vamos também discutir em torno da vida eterna e o castigo eterno, que é a conclusão do sermão profético de Jesus. Então, eu convido vocês a nos acompanharem na leitura, portanto, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Vamos lá. Porque isto também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se o Senhor logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, os banqueiros, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo,
Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Convidamos os nossos companheiros a trabalhar conosco em 2 etapas. No tema de hoje, no programa de hoje especificamente, e nós gostamos sempre de citar a data para que possamos nos situar futuramente. Portanto, hoje são dia 17 de outubro do ano de 2013. Nós vamos, na noite de hoje, trazer algumas considerações do nosso estudioso Carlos Torres Pastorino, para que a gente possa, com o auxílio desse grande pesquisador, inicialmente avaliar de uma forma geral, abrangente, a passagem, o texto, e, de alguma forma, procurarmos contextualizá-lo na época e trazer para os tempos de agora. E as considerações do pesquisador vão nos auxiliar, portanto, para caminharmos para uma segunda etapa de uma análise bem voltada para os nossos horizontes da atualidade do século XXI, com uma visão doutrinária espírita. Portanto, vamos a ele. O texto que nós vamos trabalhar nessa análise de Pastorino está no volume 6º do livro Sabedorias do Evangelho, no volume, portanto, 6º, exatamente na página 179. Ele diz assim: aparece aqui mais uma comparação, uma parábola, de como funciona a lei em relação às pessoas humanas, dando-nos a tese e a antítese. Essa passagem foi narrada por Mateus e Lucas. Nós vamos, portanto, conforme a leitura, nos situar efetivamente na passagem de Mateus, porque em Lucas nós observamos que ele fez uma inserção de duas parábolas em uma só. Mateus ficou bem voltado para uma análise, uma interpretação, uma conduta dos judeus, enquanto Lucas ampliou mais, trabalhando com uma visão para os gentios. Mas isso para nós não é de muita importância nesse momento. O tipo de moeda, já que nós vamos falar dos talentos, era a maior unidade monetária judaica, equivalendo ao peso, com um valor de mais ou menos 42 quilogramas, com um valor de 60 minas e 3 ciclos. Do talento, conserva uma espécime no Museu Bíblico de Santana, em Jerusalém. Modernamente, o talento pode ser equiparado a $2.000 norte-americanos, ao passo que a mina, que vale a 100 dracmas, tem o valor de pouco menos de $34. O que é importante nós avaliarmos é a questão que Jesus vai fazer uma alusão ao reino de Deus, trabalhando a ideia da remuneração, do rendimento do dinheiro,
que poderia ter mais segurança se o dinheiro fosse entregue, como diríamos hoje, ao banqueiro, ou seja, a uma aplicação que pudesse trazer um rendimento importante. Mas o desejo era experimentar os homens a respeito da administração dos bens, para concluir-se sobre as tarefas que lhes poderiam posteriormente ser cometidas. Para isto, a parábola concede ao homem um longo tempo, e ao regressar o Senhor, são pedidas as contas do investimento que os homens fizeram com aqueles talentos. No caso, os 2 primeiros em Mateus obtiveram 100% do lucro, e por isso são elogiados e convidados a entrar na alegria do Senhor, com a promessa de que lhes seriam confiadas grandes tarefas, já que se desincumbiram também das pequenas. Ambos os evangelistas têm a mesma conclusão: a quem tem será dado, de quem não tem será tirado até o pouco que tem. E nos faz lembrar, Pastorino, que essa frase foi proferida em outra oportunidade, como em Mateus capítulo 3, versículo 12, Marcos capítulo 4, versículo 25, como em Lucas 8, 18. A esse respeito, afirma Pastorino, escrevemos: quantos, após uma vida inteira dedicada ao sacerdócio, ao ministério, ao mediunismo mais puro, se acham, depois do túmulo, de mãos vazias. Perderam até o pouco que julgavam ter, porque estavam em direção errada, já que buscavam Deus fora de si mesmos e serviram a Deus através de vaidades e honras humanas. Portanto, Pastorino sintetiza para nós a passagem, dando para nós um sentido a ela de uma forma muito produtiva, que vai, portanto, abrir para nós as interpretações que agora nós continuaremos a desenvolver. Nós podemos, nessa passagem, tirar uma lição primordial, ou seja, os fundamentos da reencarnação, como uma grande proposta de evolução. Com isso, com essa interpretação, nós vamos procurar refletir quanto ao investimento, aos empreendimentos que nós vamos realizando em todas as tarefas a nós confiadas, desde as mínimas, as medianas, as mais complexas. Realmente, cada criatura, nos fala Pastorino, recebe, ao entrar na vida, determinada quantidade ou qualidade de talentos, mas sempre de acordo com a sua capacidade ou força, que vem do dinamis, de fazê-los frutificar. Alguns 10 talentos são os mais capazes, que aproveitam a oportunidade e os fazem multiplicar-se. Tanto é assim que o Senhor deixa com cada um os talentos que lucrou. Pelo menos na parábola, eles não são pedidos de volta. De fato, o que cada indivíduo conquista com seu esforço, em cada existência, passa a pertencer-lhe de direito, agregando-se à sua individualidade eterna. Isto, dito posto, nós vamos verificando a importância do esforço na caminhada. Hermes Trismegisto, no Egito, afirmara que o caminho se faz no caminhar, exercitando, planejando, idealizando, se esforçando, se esmerando. Nós vamos, portanto,
ganhando qualidade espiritual dentro de nós. Embora julguemos que o importante seja a quantidade, mas qualitativamente o nosso espírito vai angariando possibilidades pelos talentos que vai arregimentando dentro da sua intimidade, ou seja, habilidade nas emoções, no sentir, conquista das virtudes, domando cada vez mais as más inclinações. Se pensa que talento ou a premiação se faz pelo reconhecimento do semelhante, pelo aplauso, pelo holofote, pela bajulação. E no trato com o semelhante, o que é mais importante nas aquisições é exatamente a nossa oportunidade de aprender a lidar com os nossos limites, pelo convite que o próximo nos concede para banquetear, para participar da festa do convívio com eles. Convivendo com todos, nós, portanto, estaremos tendo a oportunidade de cuidar, de aprender, de desenvolver a arte da convivência. E com isso, nos planos da tolerância, da beneficência, da benevolência, da paciência, da solidariedade, nós vamos, portanto, adquirindo valores imperecíveis que vão efetivamente se multiplicando no tempo e no espaço. Não é mesmo? Bom, outros são menos capazes, produziram menos no passado, são-lhes confiados 5 talentos, e dentro do que lhes for possível, os multiplicarão. Dentro do possível, se multiplicarão. Vamos pensar. Continuando. Mas muitos recebem pouco, um só talento, e passam uma vida inteira sem conseguir fazê-lo multiplicar-se. Talvez tenham oportunidades, não é? De cursar colégios e até de diplomar-se, mas estacionam lamentavelmente. Perdem as melhores oportunidades. Deixam-se escoar-se os minutos e as horas em divertimentos ósseos. Vamos refletir. Eu peço permissão a vocês, são 20h49, só para indagar como que o meu som está chegando para vocês. No chat. Testando. Xanri, na sala, o som está bom? Está ok? Ok, muito bem. Então vou continuar, Arnaldo. Porque o Arnaldo está colocando que está dando algumas inconveniências no som. Então eu pergunto se a inconveniência está fora da sala, através da rede Amigo Espírita, ou efetivamente está tendo algum problema fora da rede. Ok? Podemos continuar? Então tá, beleza. Vamos continuar. Ok, Simplício, muito obrigado pelo retorno. Continuando. Portanto, a providência divina a alguns concede grande quantidade, porque possuem condições para levar a efeito a tarefa. Não é mesmo? Agora, outros são menos capazes. Por isso produziram, por terem produzido menos no passado. Agora é interessante porque o Pastorino coloca que há muitos recebem pouco, um só talento. Observemos a escala, não é? Pouquíssimos, muitos talentos. Um grupo um pouco maior, uma quantidade razoável. E um número muito maior, poucos talentos. Por quê? É o que caracteriza a grande massa, que passa uma vida inteira sem conseguir fazê-lo multiplicar-se.
Porque muitas vezes têm oportunidade de cursar colégios e até diplomar-se, mas estacionam lamentavelmente. Olha que interessante. Perdem as melhores oportunidades. Deixam-se escoar-se os minutos e as horas em divertimentos e ócios. Os dias esgotam-se. Somam-se em semanas, meses e anos, e sucessivos zeros improdutivos, futilidades e conversas sem objetivo, preguiça, indolente e busca apenas de gozos físicos. A desencarnação suas prende-os de mãos vazias, após uma existência improfícua, e nada fazem com os títulos acadêmicos conquistados. Cristalizam num nível em que os colocou a vida pelas facilidades adquiridas na juventude. Nem um só passo à frente. Podem e não querem. Não entram pelas portas que se lhes abrem às escâncaras. Para quê? A esses, quando regressam novamente ao planeta, nada mais lhes será dado. Nenhuma facilidade de estudo. Nada lhes sorri. Desejam aprender, mas faltam-lhes as oportunidades. O pouco que tinham lhes será tirado. Aí o Pastorino faz uma pergunta para nós. É um castigo? Não. Responde para nós. O resultado cientificamente controlado da vida anterior improdutiva. Paralisam-lhe a mente por vontade própria, para dar largas à indolência. Agora estão com os neurônios destreinados, com o intelecto amodorrado. E por mais que se esforcem, as dificuldades agigantam-se. Foi-lhes tirado o pouco que tinham. O talento que em outra vida lhes fora dado, porque lá o deixaram sem frutificar. Agora estão desarmados. Não por castigo nem por vingança, mas porque eles mesmos desgastaram sua matéria-prima. Elucidemos com um exemplo prático. Eu continuo pedindo a paciência e a atenção de vocês. A cada aluno é distribuída uma folha de papel em branco para escrever a sua prova. Na demora da espera, alguns alunos rabiscam a folha com desenhos. Quando soa o momento de iniciar, o papel deles está todo sujo e eles não têm mais onde escrever. Sendo reprovados, até o papel que tinham lhes é tirado. Não houve castigo, mas desperdício do material, que o Pastorino aqui faz uma referência ao talento que lhes havia sido entregue. Assim, quem não usa o intelecto, deixa-o atrofiar-se. Perde, pois, o pouco que tinha. Não porque lhe tirem, mas porque o deixou embotar-se. E uma vez embotado, as dificuldades automaticamente crescem. Isso em todos os sentidos. Todas as oportunidades, todos aqueles valores, todas as conquistas que por nós não são desenvolvidas, automaticamente a providência divina depois vai nos convidar a refletir pela opção, seja ela da ilusão, da indiferença, da indolência, rebeldia, as ilusões que vão nos enovelando em processos de difíceis, de complexidades,
condições. É como que, com uma inteligência privilegiada, nós utilizássemos para promover a dificuldade do semelhante, dores, situações adversas que impedem que o próximo, por exemplo, desenvolva as suas aptidões. Há de chegar um tempo em que nós vamos ter a oportunidade de verificar o que foi semeado. O irmão Sol no chat está colocando, ele faz uma pergunta, ainda nos apegamos às ilusões? Porque desconhecemos, querido irmão, a verdade. Porque quem não conhece a verdade se torna escravo do pecado, ou seja, das concupiscências. E aí nós estamos nos referindo ao capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas no versículo 34, Jesus diz assim: aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, se ao mesmo tempo ele fala sobre a verdade que liberta, e depois ele vai dizer sobre o pecado que aprisiona, ele está colocando para nós, de uma forma sintética, uma proposta. Mas depois ele nos convida para analisar. E depois que nós analisamos, nós acabamos criando um outro movimento que sintetiza um próximo passo. Como assim? Você recebe uma orientação. Você recebeu uma dica, vindo de fora de um amigo, de um livro, de uma palestra, de uma tarefa. E depois, você é automaticamente convidado a aplicar. No movimento da verificação pela ciência da aplicabilidade, tocando, sentindo, ouvindo, vendo, nós vamos trabalhando então os nossos sentidos. E através desses sentidos, nós vamos percebendo no lidar com a oportunidade, se aquele conteúdo que lhe foi apresentado, ele bate com a sua necessidade espiritual, ou vai te incentivar para que você continue no processo do aprendizado, ou o seu coração ainda vinculado às questões do desejo falacioso, das emoções, das fixações da carne, podem efetivamente criar uma dificuldade, uma barreira. Com isso, nós automaticamente tenderemos a permanecer estacionados, porque o nosso foco mental ainda não está bem estabelecido na notícia que está nos visitando, a promessa do Senhor, o Cristo, que vai dizendo: vinde, vinde, vinde a mim. Ele fala, e a palavra dele é peremptória, é itinerante e é bondosa. Por isso é que o tempo todo ele bate na nossa intimidade, bate no seu sentido assim, a vibração nos visita, mas o movimento para ser fertilizado por ela, pela própria transformação íntima, através dos mecanismos da vivência, vai depender exatamente de uma palavrinha chamada esforço, empreendimento, dedicação. Com isso nós vamos percebendo que, Pastorino analisando essa passagem, através desses, vamos chamar assim, desses 3 elementos, aquele que recebeu 10 talentos, aquele agrupamento que recebeu 10 talentos, vamos ampliar, o agrupamento que recebeu 5 talentos e o agrupamento que recebeu 1 talento, proporcionalmente, os que vão receber mais talentos é um número muito menor, que são aqueles que estão se candidatando de verdade, conscientemente, por adesão à verdade, porque já apresentam maturidade. Estes
todos os talentos que lhes serão oferecidos pelo alto, eles vão se multiplicar numa projeção geométrica. Já o agrupamento dos 5 talentos são aqueles que estão, vamos dizer assim, como se fosse uma luz lusco-fusco. Vão, voltam, não é? Mas ainda com oscilações, mas já produzindo numa quantidade importante para estes. Agora, aquele agrupamento que vai estar recebendo apenas um talento, conforme nós já colocamos anteriormente, é a grande massa, que está, de uma certa forma, privilegiando muito mais as cadeias, as algemas, as ilusões, que nos circunscreve a um plano muito objetivo de reencarnação, de terra, de horizontalidade, do que aqueles que já começam a querer sair da massa. Uma imagem que usamos sempre. Você está ali no meio do povão e de repente você começa a se sentir asfixiado, você começa a se sentir assolado, apertado pela multidão. Aí de repente você levanta a cabeça procurando oxigênio. E aí é como se a intuição nos auxiliasse e o nosso espírito diz assim: Senhor, me tire daqui, eu preciso de caminhar com liberdade. Embora a gente ache aqui na Terra que a liberdade está na multidão, não é? Porque a multidão é irresponsável, não é? A multidão não pensa. E isso é um grande engano, não é? Nós estamos vendo a Tina de São Paulo dizendo: eu reencarnei para ser médium e trabalhar na mediunidade, mas tenho tantos empecilhos. Por isso é que você reencarnou médium, porque a mediunidade está na razão direta da necessidade nossa de desenvolver uma ponte para sair dessa mesmice do povo, das questões que são transitórias. A mediunidade com Jesus é aquela mediunidade que faz luz. E fazendo luz, automaticamente o trabalho, a produtividade se fará com mais coerência, com mais qualidade. Agora, altos e baixos, minha amiga, sem nos deter nessa conjugação, faz parte de um grande processo de evolução, como nós temos trabalhado, temos aprendido com a espiritualidade. Não é assim? Então, o prêmio, continuando na análise geral, o prêmio dado aos que produziram é a entrada na alegria. Olha que interessante que Jesus coloca para nós. O prêmio dado aos que produziram é a entrada na alegria. Aí eu faço a pergunta para vocês: existe alguma premiação mais importante na Terra do que a felicitação pessoal de estar realizando o que sonhastes, o que idealizastes? Isso faz um bem inenarrável. Isso, essa condição espiritual preenche todos os espaços, nos coloca naquela condição de quase um êxtase espiritual. Então Jesus vem falar para nós que o reino dos céus, efetivamente, ele tem muito a ver com essa questão de receber o dom, o talento que vem do alto, dinamizar, aplicar, para que haja uma frutificação e, ao mesmo tempo, uma conexão cada vez mais eficaz, mais itinerante com o alto, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade, que é a aplicação do bem em nós mesmos. Não é isso? É entrada na alegria. E aí, antes de continuar com o Pastorino, eu vou dizer, relembrando o nosso benfeitor Emmanuel, através das mãos luz de Chico Xavier, quando no livro Roteiro, ele diz para nós que, numa lição intitulada Evangelho e Alegria, a definir que Jesus é o campeão da alegria,
que a proposta da renovação espiritual, embora muitas vezes religiosamente, pelos vínculos ancestrais, nós associemos a proposta de evolução com sofrimento, com sacrifício, com pagamento, com inferno, com purgatório, com penitência, nada mais é o projeto espiritual de uma grande festa que felicita todos aqueles que se banqueteiam, todos aqueles que nos intercambiamos, que estamos querendo promover, por exemplo, essa grande rede amigo espírita. Fazer amigos, estabelecer projetos em que uns auxiliam os outros, não é mesmo? Então são pontos extremamente importantes para nós. Continuando, e a promessa de que, no futuro, maiores responsabilidades e possibilidades lhe serão atribuídas. Olha que interessante. E com isso também, aqui, essencialmente, nós podemos relembrar que todo o movimento em que vamos promovendo em nós mesmos, nos capacitando, nos projetando, o Senhor passa a nos confiar tarefas cada vez mais amplas, de acordo com a responsabilidade, de acordo com a dedicação, de acordo com a perseverança, de acordo com a pontualidade, de acordo com a assiduidade. Nós vamos como que estabelecendo uma rota de autoridade pessoal. São valores, são conquistas que, graças a Deus, a gente não vai percebendo, mas elas vão se estabelecendo. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado com os elogios vazios ou com as bajulações improfícuas, porque em alguns momentos elas aterram, elas acabam enovelando o nosso ego e nos impedindo de continuar na marcha. Mas que a conquista, não tenhamos dúvida. Só de estar aqui, nesse momento, numa noite de quinta-feira, são 21h08, no horário de Brasília, não é isso? E nesse momento, nós que estamos ao vivo, no novo site da FEAC, feac.org.br, vocês da sala, os nossos amigos da rede, nas rádios, enfim, nós estamos aqui ao vivo, trocando vibrações, experiências, porque nós já conquistamos essa condição. Carlos Alberto, mas eu estou aqui por necessidade. Mas ninguém disse que não temos necessidades. Mas nós nos esforçamos. E antigamente os benfeitores costumavam de manhã na nossa cama bater lá na hora que a gente está levantando, né? E dizendo assim, hoje tem sala, hoje tem estudo, hoje tem tarefa, vamos ler um livro hoje. E quem sabe os benfeitores hoje, quando nós nos despertamos de manhã, eles já olham para nós felizes, porque eles já sabem que a Shanri, a Rosângela, vai abrir a sala à noite. Eles já sabem que a Tina, a nossa amiga paulistana, estará frequentando o grupo de estudo. Eles já percebem que o Simplício vai hoje visitar o amigo no hospital, que o Brás hoje vai se dedicar à família, que o Jair vai trabalhar com mais dedicação nos seus empreendimentos profissionais. É isso? Que o Vitor vai cuidar da escola, que a Gilda vai hoje escrever uma bela carta.
A espiritualidade hoje já percebe que a gente já começa a despertar e por isso eles se felicitam. Então, em qual agrupamento que nós estamos? Por uma questão de ética, por uma questão de escrúpulo, nós vamos nos posicionar naqueles que enterramos talentos, que é a maior parte. Mas no fundo, a espiritualidade maior está olhando para nós como aqueles que já estamos dando uns passos juntos com aqueles agrupamentos que já recebem e começam a confiar que aqueles talentos precisam de ser aplicados. Captaram, gente, aonde que nós queremos chegar? Agora, vocês não tenham dúvida de que existem corações que estão olhando para este agrupamento que para nós é aqueles que estão começando a investir, mas existem agrupamentos que estão olhando para esses que somos nós que estamos começando a investir, que eles podem estar olhando para vocês, para nós, como aqueles que já estão com multiplicação de 10 talentos. Por quê? A gente aprende no Livro dos Espíritos, lá nas últimas questões, com Santo Agostinho, por exemplo, que em toda a relação individual ou de comunidades, há uma interação com o superior e com o inferior. E essa escala ela se perde ao infinito. Por isso, por humildade, eu não tenho dúvida que nós deveríamos dizer que estamos começando a sair daquele grupo que enterra talento. Estamos começando a ter coragem de investir. Por isso é que nós estamos aqui estudando. Por isso é que você terminou essa leitura desse belo livro. Por isso é que nós estamos nos candidatando a ler essa nova obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e por isso que o Conselho Federativo Nacional está aprovando essa grande campanha de baratear o custo, de produzir muito, para que a gente possa dar presente em forma de livro. E lembremos que ano que vem nós vamos estar comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é mesmo? Com isso, nós estamos terminando, mas para começar. Nós estamos começando para concluir. Porque quando você começa um procedimento, em alguns momentos você julga que é apenas mais um projeto e que o outro ainda não está por terminar. E a providência divina vai nos mostrando, a misericórdia vai nos apresentando, que quando a gente entra num projeto novo, a própria permanência nesse novo estabelecimento já garante a resolução daquele que você julga que precisa de voltar para terminar. Eu não sei se a minha ideia se fez clara. Por isso é que Jesus no Evangelho convida a todos nós a não cortar. O Evangelho não propõe que haja rupturas. O Evangelho propõe o tempo todo que haja adesão ao bem. Porque quando você abraça, quando você mergulha num novo projeto, que a sua consciência indica como fazendo uma menção honrosa a um caminho bendito que vai felicitar, que vai aprimorar, que vai cuidar, que vai enaltecer, que vai espiritualizar, automaticamente nós já estamos como que nos candidatando a faixas superiores, com respeito, com humildade, com simplicidade, e aqueles lances que nos vinculam na retaguarda vão automaticamente sendo desatados. O Arnaldo está lembrando um pensamento oriental que André Luiz registrou no livro Nosso Lar, através de um ensinamento de Clarencio. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é mesmo? Então precisamos de nos preparar como trabalhadores. O prêmio dado aos que produziram, portanto, é a entrada na alegria. Que alegria estar aqui com vocês.
Que felicidade poder estar conversando com você no seu lar. Você que nesse momento se aconchega no colo, expectante da oração, suplicando do Senhor bênçãos para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, seus parentes, por ter uma ambiência de trabalho mais tranquila. Você que nesse momento faz uma oração, pedindo que a espiritualidade possa cuidar da chaga, possa fortalecer para os embates do amanhã. Você que nesse momento está com um coração combalido pela traição, pelo abandono, pelo desrespeito, pela violência. Você que está em casa, abrindo a sua perspectiva de vida, as suas percepções espirituais. Todos nós estamos ansiando pelo gozo, pela felicidade, pela completude espiritual. Confiemos, porque se a estrada está sombria, está cheia de nevoeiro nesta noite, insondável e fria, não tenha dúvida de que após a noite extensa, o sol à meia-noite começa a despontar, mesmo que tu não esteja vendo, para que ele se torne vigoroso no amanhã, que representa a alvorada de novos tempos. É necessário que tenhamos paciência. Por quê? A parábola vem dizer que a penalidade imposta aos displicentes, que dão desculpa de temor ou de imprudência, é a perda do que tem e mergulho nas trevas exteriores, reencarnações dolorosas, situações adversas no mundo espiritual, arrependimento. É muito importante que nós possamos ter a atenção voltada para a parábola quanto à frequência do emprego, a necessidade de permear, de repetir, de agir, de reagir no seu sentido de libertação. São pontos extremamente importantes nesse momento de nossas vidas. O símbolo mostrado para todos nós, portanto, vem falar de força, de discipulado, vem falar para nós que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos auxilia. É necessário refletirmos que a interpretação do homem ilustre, aquele que recebeu do Senhor pelo pouco que foi lhe dado e pelo muito que produziu, é exatamente o prêmio valoroso do esforço de cada um, de acordo com a possibilidade que a vida nos enseja. Queridos amigos, muito já se foi dito sobre a parábola dos talentos. Muito tem que se afirmar. Nós gostaríamos de insistir um pouco em algumas reflexões, como, por exemplo, a nossa posição quanto espíritas. E quanto espíritas, eu gostaria de trazer um parágrafo que nós encontramos hoje
no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter, quando ele diz assim: aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com um fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2, 5 talentos na última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes, fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. Confiar-vos-ei o muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Ou então, servo bom, porque fostes fiel ao pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, de acordo, cada um com seus talentos, e fazendo uma alusão à própria parábola das minas, as minas que recebeu. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento. A estes dirá o Senhor: dizeis que o Senhor é exigente e cioso, e em vez de ao menos pordes o talento para render juros nos bancos, os escondestes ou os esbanjastes, pois pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente o talento aos que têm 10 e 5, porque a todo que o tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Com isso, nós reservamos esse momento do estudo para analisarmos as nossas responsabilidades como aqueles que estamos recebendo tanto do Senhor. A doutrina espírita é um grande talento que o Senhor está confiando às nossas mãos. Precisamos ser cuidadosos com ela. Precisamos de oferecê-la na sua simplicidade, porque assim apresentaremos a doutrina na sua dinâmica mais exuberante para atender a todos. Quantos corações poderiam estar recebendo o Espiritismo por você, Tina? Por você, Arnaldo? Por você, Afonso, da Bahia? Pelo Brás, querido amigo? Pela nossa coordenadora, Chanri? Não é mesmo? Quantos poderiam estar recebendo a doutrina espírita pura? Como a Celua, Irmão Sol, a você que está ouvindo a Rádio Nova Fraternidade, a você que está no site da FEAC, a você que vai ouvir esse áudio posteriormente, quantos poderão receber a essência do cristianismo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelas suas mãos, pelos teus olhos, pela sua conduta, pelo seu sentimento? Observemos a nossa responsabilidade para não atirar o talento no buraco da indiferença, no cadafalso da ilusão, maculando sem responsabilidade. E a gente vê no nosso dia a dia do movimento espírita corações que admiramos e que se permitem enveredar por caminhos tortuosos, sinuosos,
criando cisânia, confusão, defendendo teses que nos convida a reflexões, a tomadas de posição, a perda de tempo. Eu conversava com um companheiro do Movimento Espírita do Sul do país hoje, e ele me disse uma frase que me tocou profundamente. O índice de suicídio, de violência, de dor, de desavença, de violência aumentando tanto. A gente observa uma sociedade em que encontramos grupos numerosos de pessoas rebeldes, sem limite, sem ética, sem cuidado, sem educação comportamental. O nobre está sendo substituído pelo chulo e a sociedade não se dá conta disso. E as casas espíritas, como os consultórios, os hospitais, os presídios, aumentando o fluxo dos seus frequentadores por ausência de evangelho. E nós, espíritas, o que estamos fazendo do tesouro que nos foi confiado? Queridos amigos, os homens precisam de Jesus. A humanidade precisa do Evangelho. Todos nós precisamos de esclarecimento. Portanto, prestemos atenção no que o mundo espiritual confiou a cada um de nós, para que nós possamos, ao invés de separar, de espalhar, de criar dores, matar esperança, que nós possamos compreender a providência divina nos atendendo como filhos queridos. A espiritualidade nos trata de uma forma individual, porque individual somos, mas a outra coisa é ser individualista. Caminhar pelo mundo indiferente às dores, às lutas, às dificuldades. Nós estamos sendo convidados, amigos, para sentir Jesus nas nossas vidas e, acima de tudo, caminhar com Ele na direção de uma produção cada vez mais qualificada, eficiente, producente. Muito temos que ainda refletir sobre essa parábola. O sermão profético que temos com muito carinho, despretensiosamente, estudado em grupo, precisa, deveria ser trabalhado por todos nós, primeiro para nós mesmos, para depois entender qual é o papel que o Senhor da vida concede e espera de cada um de nós. Eu gostaria de pedir a permissão dos nobres companheiros, dos diletos irmãos da Rede Amigo Espírita, para encerrar nossa participação com através do programa dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita, nesta noite do dia 17 de outubro de 2013, analisando de uma forma rápida e despretensiosa a parábola dos talentos, trazendo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e fica para nós como uma reflexão em forma de prece, na lição intitulada Os Dons. E após o encerramento, que possamos vibrar pela paz, pela saúde, pelo equilíbrio de toda a humanidade, daqueles que amamos, daqueles que precisamos nos reajustar, vibrar pelos que caminham no mundo perdidos, os que se encontram nos hospitais, nos presídios,
nas situações difíceis, no cárcere psicológico, nos dramas familiares, que possamos, todos nós, refletirmos quanto à beleza da vida. E assim, Emmanuel nos afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida da terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria: desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que te ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes, meus filhos, são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. A doutrina espírita é uma chave que nos oferece muitas outras chaves. Aprendamos com humildade a utilizá-las para abrir o portal do entendimento e a possibilidade de servir, sem procurar pagamentos ou louvores, mas servir de alma e coração, para que a Mãe Santíssima esteja conosco e que Jesus, a luz do mundo, continue sendo nosso guia para sempre. Boa noite para todos.